Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Depósito da Fé, agora dando início ao Novo Testamento com o Evangelho de São João. Começar agora o Novo Testamento é, para mim, uma alegria muito grande, né? Saber que a gente está aqui nesse projeto desde março, independente de quando você está assistindo esse vídeo, né? Mas permanecer assim, apesar de alguns contratempos, né? Algumas semanas a gente não conseguiu ter aula, enfim, mas estamos aqui, né? Começando o Novo Testamento. Então já é uma alegria por isso, né? Por essa vitória. E também por conseguirmos chegar na meta, na razão, no logos, né? Desse depósito da fé. Que nós vimos vários textos do Antigo Testamento, vários livros, né, de todos os conjuntos de livros nós analisamos. Eu fiz aula aqui para vocês, né, sobre o Gênesis, livros do Pentateuco, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, também livros históricos, livros sapienciais, livros proféticos. Claro, não foi toda a Bíblia, né, não está sendo toda a Bíblia, eu selecionei, né, alguns livros específicos. Até porque se fosse pegar a Bíblia toda, eu precisaria dar uma atenção maior também aos textos, né? Muitas coisas dos próprios livros, né, eu tive que passar batido justamente por conta da proposta desse projeto. Em todos os casos, pegamos esses livros, pegamos ali um contexto geral de todo o Antigo Testamento e agora a gente vai compreender o que tudo aquilo significou, o que tudo aquilo construiu, certo? E, claro, vocês já tiveram um vislumbre de uma coisa ou outra quando eu mencionei lá no Levítico, acho que foi no Levítico ou no Êxodo, agora não, foi no Êxodo mesmo, sobre o tabernáculo e a transfiguração de Jesus. Quando em Ezequiel eu falei do templo e de Cristo, né? Enfim, e outras sinalizações que eu fiz no decorrer das aulas ao Evangelho, certo? Mas agora, de fato, vamos entrar no texto, certo? E um contexto. O livro de João, o Evangelho de São João, ele é o quarto Evangelho das Sagradas Escrituras e também foi o quarto Evangelho a ser escrito, certo? Do cânon. Claro, existem outros evangelhos, mas os que estão incorporados no cânon das Sagradas Escrituras, e o cânon do Novo Testamento é igual para católicos e protestantes, ele foi o quarto a ser escrito. O de Marcos foi o primeiro, né? Depois Mateus e Lucas foram escritos. E estes três fazem parte do conjunto de evangelhos chamados sinóticos, porque eles são muito parecidos. Toda a estrutura narrativa deles é muito parecida. E claro, Marcos e Lucas especificamente, têm algumas coisas diferentes entre si, e diferente de Marcos também, mas no geral, né, a estrutura do evangelho dos três evangelhos são parecidas. E muito provavelmente eles pegaram como referência Marcos, que foi o primeiro a ser escrito, é o mais curtinho, certo? Foi provavelmente ali o que serviu de base e estrutura para os outros. Mas o Evangelho de João, ele é isolado desses três porque ele tem características muito peculiares que fazem dele um evangelho chamado de evangelho espiritual, evangelho místico, porque tem muitas coisas diferentes dos outros, e não só diferentes na questão da estrutura narrativa, mas porque São João, a gente vai ver isso aqui, né? São João, ele tem um jeito muito dele de escrever, apesar de a gente não saber se as cartas, o Apocalipse e o Evangelho, se foram escritos pela mesma pessoa, né, por São João, a gente não tem certeza disso, mas em todos os casos, esse corpo joanino, né, corpus joanino, todo tem uma forma muito específica de escrever, que é muito imagética, é muito cheia de imagens, é muito cheia de referências, certo? São João, ele não escreve, ele não está preocupado com a história. São João, ele não está preocupado em descrever fatos, certo? Jornalísticos, não. A preocupação de São João é aquilo que está já no prólogo. A preocupação de todo o corpo joanino
Independente se foi só São João que escreveu, se foram várias outras pessoas, enfim, não interessa. O que interessa é que esse corpo joanino, esses escritos que foram atribuídos a São João, eles seguem uma estrutura. E a estrutura de todos esses escritos está explicada aqui no prólogo do Evangelho. Então o Evangelho de João foi escrito mais ou menos ali entre os anos 80 e 90, quer dizer, mais de 50 anos depois, né, da ascensão de Cristo, já está distante. Só que, claro, se foi São João, as coisas estão muito frescas na memória, porque viver essa experiência, né, não deve ter sido algo que passa, né, facilmente, algo que permanece. Enfim, vamos começar com o texto. Eu ia fazer a aula só sobre o prólogo, certo? Só sobre ali os 18 primeiros versículos, mas achei melhor a gente pegar esses 2 primeiros capítulos juntos, porque eles se completam, tá? Vamos lá. A gente conhece essa passagem, né? Com certeza vocês já ouviram em algum lugar, já ouviram alguma vez na vida a frase: no princípio era o verbo. Nessa tradução aqui, tá? Palavra. No princípio era a palavra. E o que está no original, logos, se traduz tanto por verbo quanto por palavra, mas tem um sentido de palavra falada, certo? De discurso, porque a gente pode entender palavra como palavra escrita, certo? Como algo mais subjetivo, mais abstrato. E a palavra logos, ela tem o sentido de palavra falada, certo? De discurso, de algo que foi proferido por alguém. E ela também significa sentido, razão. Aquilo que dá significado, certo? E verbo, né? A gente costuma dizer, né, quando se traduz para verbo, que verbo é uma ação. Da classificação das palavras, verbo é uma ação, os verbos são ações. Então tudo isso pode ser significado da palavra logos, que está aqui no início do Evangelho de João. Mas vamos prestar atenção no que está antes, no princípio, en arché, no princípio. São João, ele está começando o seu Evangelho do jeito que o primeiro livro da Bíblia foi escrito, o Bereshit, o Gênesis, no princípio, no começo. São João, ele está querendo dizer aqui, não somente no princípio, não somente no começo, mas aquilo que é o Bereshit do Gênesis. O Bereshit, vocês viram isso, né? E quem não viu, corre lá na aula, né, sobre a primeira aula do Gênesis, aqui do Depósito da Fé. A palavra Bereshit, ela significa não somente o começo das coisas, não somente o princípio das coisas, mas aquilo que impulsiona tudo, aquilo que começa as coisas. Então não é apenas o começo histórico estático dos eventos, mas aquilo que principia as coisas, aquilo que dá o pontapé inicial, certo? E outras coisas, está lá na aula, certo? Vão lá ver. São João, ele está querendo dizer que o que ele vai descrever aqui estava no começo, estava dando esse impulso inicial, tá? Estava no Bereshit, no arché, no princípio. E no princípio, no Bereshit, era a palavra. Ele vai passar aqui, São João, ele vai passar não somente pelo Gênesis, mas por outros livros das Sagradas Escrituras. Isso é muito legal, isso é muito interessante de ver. E depois de já ter acompanhado as outras aulas, também fica muito mais visível, tá? O Evangelho, ele começa com essa estrutura do Gênesis. Começa. O Apocalipse, nós vamos ver, segue a estrutura de Daniel, Ezequiel e Zacarias. A gente não leu Zacarias, mas também faz parte do livro do Apocalipse. E outras referências aparecerão, tá? Mas vamos pegar aqui a estrutura do Gênesis, do começo do Gênesis, para a gente entender o que São João está querendo dizer. Vamos nos lembrar aí, se lembrem aí, certo? Tá, então no começo era a palavra. E a palavra estava com Deus.
Tá, né? Se a gente lembra lá do Gênesis, Deus começou a criar as coisas falando, né? No princípio criou Deus o céu e a terra. Ele criou como? Deus disse, faça-se a luz. Deus disse. Então a palavra falada, estava com Deus. Mas São João ele está personificando essa palavra. Esse logos, certo? Está com letra maiúscula aqui. Se a palavra estava com Deus, é um substantivo, né? É um sujeito, não é somente um verbo agora, é um sujeito, tá? Estava com Deus. E a palavra era Deus. Quer dizer, a palavra, se ele dissesse antes que a palavra era Deus, era um sujeito só, né? Mas ele disse antes que estava com. Se estava com Deus, são dois sujeitos diferentes, são dois substantivos diferentes, né? Mas agora ele está dizendo que a palavra é Deus. Se a palavra estava com Deus, é um substantivo diferente, mas a palavra é Deus, está querendo dizer que existe uma unidade entre eles. Existe uma unidade. Ela estava no princípio com Deus. Deus foi dito 3 vezes aqui. São João, a Sagrada Escrituras inteira, não dá ponto sem nó. E São João, mais especificamente ainda, tá? Prestem muita atenção nos detalhes de São João ao ler o Evangelho. Os detalhes são importantes. São João, ele aqui está falando da Trindade. Ele falou a palavra Deus 3 vezes. Mas ele não falou de 3 divindades. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus, ela estava no princípio com Deus. Ficou prolixo, ficou redundante, né? Ela estava no princípio com Deus. A gente já sabia porque você acabou de dizer isso. Por quê? Né? Não foi prolixo, tá? São João ele está fazendo uma referência à Trindade. O Evangelho está nos revelando a Trindade, já no seu início. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito. De tudo o que foi feito. Tá, Deus disse, faça-se a luz, faça-se o firmamento, surja o elemento árido. Tudo foi feito por meio dessa palavra. E sem essa palavra, nada foi feito. Absolutamente. Quer dizer, eu surgi, eu, Kleber, 2000 não, né? Nasci em 95, 1900 anos depois de Cristo, porque lá no princípio Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tudo foi feito por meio dessa palavra. Se hoje você pode ir lá no mercado e comprar, né, uma dúzia de laranjas, é porque no princípio Deus disse, faça-se as plantas. E esta laranja de hoje, em potência, estava presente na primeira laranja que foi gerada, na primeira semente de laranja que foi gerada, que seja no primeiro pé de laranjeira que surgiu. Tudo foi feito por meio desta palavra, tudo. E nada... Como é que é? Tudo foi feito por meio dela, e sem ela, nada foi feito de tudo o que foi feito. Então quer dizer, não somente fomos criados, fomos feitos com a palavra que falou lá no princípio, né? Mas nele, vai dizer São Paulo, vivemos, nos movemos e existimos. Vivemos, nos movemos e existimos. Nele quem? Jesus Cristo. Ele criou lá no princípio e ele permanece criando. Essa palavra continua falando. Imagine um eco. Né? Não eco não. Imagine aquela microfonia que a gente escuta. Né? Às vezes está mexendo no som e dá aquela microfonia. Fica tum. A palavra, o verbo, é essa voz que continua sendo dita. Certo? Não diz coisas novas, porque não cria nada de novo, mas não parou de falar. A sua voz continua
sendo dita, como uma microfonia, certo? Então fomos criados naquele pontapé inicial, façamos o homem, mas ele continua sustentando a humanidade, a existência da humanidade. Por isso eu existo, por isso você existe. Tá? Nele vivemos, ele sustenta a nossa vida, nos movemos, porque é a providência que nos conduz, e existimos. Tá? Nele havia a vida. Aqui outra coisa interessante. Nele havia a vida, nela, na palavra. E a vida era a luz dos homens. A palavra luz apareceu aqui. Tá? Vamos contar. Nele havia a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a dominaram. Houve um homem enviado por Deus chamado João. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Não era a luz, mas devia dar testemunho da luz. Ela, a palavra, era a luz verdadeira. 5 vezes. Tudo bem que na frase de São João aparecem 2 vezes, mas é um sentido só, certo? São João não era a luz, mas devia dar testemunho da luz. Tirando essa frase onde ela aparece 2 vezes, a palavra luz é repetida 5 vezes. E se vocês se lembram lá do Gênesis, quando Deus cria a luz, a palavra luz aparece 5 vezes. É por acaso isso daqui? Não, não faz sentido ser por acaso. Mesmo que se contarmos 6, se contarmos 5, existe uma analogia, onde as 5 iluminações que o Gênesis nos apresenta simbolicamente, São João está reescrevendo. Essa luz, essa iluminação, não é simplesmente uma luz material criada por Deus, mas é o Logos, é a palavra, certo? As 5 iluminações nos vêm por meio de Cristo. Se for 6, se contarmos 6, o que São João está dizendo? Que Cristo é superior. É um a mais, tá? E aí continua, né? Ele era a luz verdadeira que, vindo ao mundo, a todos ilumina. Estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o reconheceram, não o receberam. A quantos, porém, a receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, a palavra veio ao mundo para os que eram para os seus, e os seus não a receberam, não a conheceram. Mas quem receber essa palavra, e como é que a gente recebe a palavra? A palavra é também luz, né? Como é que a gente recebe palavra e luz? Palavra a gente recebe pelos ouvidos, a gente escuta, né? A palavra falada. E luz a gente recebe pelos olhos, pelo olhar. Claro que a luz diretamente nos olhos, ela não vai causar um efeito muito positivo. Por exemplo, tem uma luz aqui na minha frente, direto fica refletindo no meu óculos. Preciso dar um jeito nesse negócio aqui. Mas a luz, o que ela faz? Ela faz com que nós enxerguemos melhor as coisas. Então a luz, ela ilumina. Ela faz com que a gente compreenda melhor as coisas. A gente escuta a palavra, a gente entende aquilo que está sendo dito, e a gente enxerga melhor, a gente compreende melhor o que está ao nosso redor. Então quem recebe essa palavra, quem recebe Cristo, quem escuta e quem vê, certo? A quantos, porém, a receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Gente, se a gente for meditar cada detalhe desse prólogo, essa aula vai bater mais de 1 hora, com certeza, com certeza. Mas veja, o poder de se tornar filho de Deus. Filho de Deus só é um. Só há um filho de Deus.
E um filho de Deus não pode ser outra coisa senão Deus também. Porque um filho de um ser humano não pode ser outra coisa senão outro ser humano. Porque o filho de um gato não pode ser outra coisa a não ser outro gato. Um filho de Deus não pode ser outra coisa senão Deus. E filho de Deus só é um. Jesus Cristo. A palavra. Mas quem recebe essa palavra, recebe também o poder. Né? Deu-lhes o poder. A palavra dá esse poder. O poder de se tornar filho de Deus. Esse poder, né, já está dizendo que é uma capacidade, é uma potência, é uma força que a gente recebe. Não é uma coisa que a gente tem natural. É um poder dado. É uma autoridade dada. Certo? E que poder é esse? Que autoridade é essa? O poder de se tornar filho de Deus. Nós somos adotados por Deus. Há um processo de mudança do nosso interior quando a gente recebe esse poder. Há uma espécie de divinização do ser humano. Se a gente não reflete nisso, a gente não compreende as coisas. Como assim, divinização? É um processo de mudança, certo? Onde o ser humano ele vai alcançando, ele vai atingindo uma natureza superior. Ele não deixa de ser humano. Porque não diz que o poder de se transmutarem, né? De se metamorfosearem, sei lá o que, né? De se tornar filho de Deus. É uma capacidade a mais que a gente recebe. E se tornar filho de Deus é se tornar um pouco mais divino. É um humano divinizado. Então, quando a gente para e olha para a história, se a gente rejeitar os santos, a gente está rejeitando isso daqui. Se a gente não acredita nas coisas que um Padre Pio fez, Padre Pio está muito próximo da gente. Padre Pio tem documentos que provaram, tem testemunhas oculares que comprovam, né, os acontecimentos da vida do Padre Pio, os acontecimentos surreais da vida do Padre Pio. Se a gente não acredita nesse negócio, a gente está desacreditando da própria Sagrada Escritura. A gente está desacreditando daquilo que a gente diz que professa. Que quando somos batizados, nós recebemos a infusão da graça na nossa alma e nós nos tornamos filhos de Deus. Mas ser filho de Deus não é uma coisa de nome, gente, pelo amor de Deus. Não é uma placa, não é um crachá que a gente recebe. É um poder. São João está dizendo, é um poder. E esse poder, é claro, ele superabunda em outras pessoas, né? Mais do que outras. Em algumas mais que outras. Então, se a gente olha para o Padre Pio, a gente vê que o Padre Pio é um homem divinizado, mas então a gente vai agora ofertar sacrifícios para o Padre Pio e criar a religião do Padre Pio? É lógico que não. A gente olha para o Padre Pio e vê como Deus é grande na vida desse homem. Como esse homem só foi grande porque ele é filho de Deus. Isso para dizer de um santo, certo? Que está mais próximo da gente. Mas se a gente olha, por exemplo, para a personagem que vai aparecer aqui versículos mais adiante, a Virgem Maria. Se a gente olha para a Virgem Maria e não crê naquilo que a igreja está dizendo que aconteceu com ela, naquilo que a igreja está dizendo com base na própria revelação pública que é as Sagradas Escrituras, a gente está desacreditando desse negócio aqui. Porque ela não é somente filha de Deus, ela não recebeu somente o poder de ser filha de Deus. Ela foi escolhida para ser a mãe que gera o verbo, a palavra em seu ventre. Isso não é pouco. Se o fato de nós acolhermos esta palavra, isso já dá poder de ser o Filho de Deus, imagine estar tão perto dessa palavra que essa palavra foi gerada dentro do ventre. Como que o contato com essa palavra não fez com que a Virgem Maria fosse divinizada? Ah, então agora nós vamos fazer a religião da Virgem Maria, vamos ofertar sacrifícios para ela, porque ela é a Redentora? É lógico que não, é lógico que não. Mas ver a grandeza de Maria é ver como Deus é grande, como Deus é divino. Por quê? Prestem atenção. Se o contato que Maria teve com Jesus não fez com que ela fosse divinizada, então é Cristo que não é tão divino.
Veja que uma coisa puxa a outra. Se a gente não crê que Maria foi santificada, foi agraciada, foi glorificada, do jeito que a igreja fala e do jeito que a Sagrada Escritura nos mostra, certo? Nos sinaliza, porque a Virgem Maria é muito mãe terra, né? Como eu falei num vídeo essa semana. Então a mãe quieta é mais silenciosa. Se a gente não crê nisso, a gente não está crendo na divindade do próprio Jesus. Porque tudo isso que a igreja diz que ela recebeu é pelo contato que ela teve com Jesus. O contato, a proximidade que ela teve. De ter gerado a palavra, o verbo dentro do seu ventre. Certo? Então Cristo é tão divino, é tão verdadeiramente divino, que Ele agracia, santifica, diviniza tudo aquilo que Ele toca. É o Midas divino. O Midas, na mitologia, ele recebeu foi uma maldição, né? Que tudo que ele tocava virava ouro. Mas Cristo, ele tem a bênção de santificar, de divinizar, de transformar em filho de Deus, de aproximar cada vez mais de Deus tudo aquilo que ele toca. E ele ficou tocando constantemente a Virgem Maria desde dentro durante 9 meses. Não foram por segundos. Como a hemorroísa, que tocou na orla do manto de Jesus e ficou curada. Tocou com fé, né? O tamanho da fé da hemorroísa fez com que ela ficasse curada. Por segundos que ela tocou na ponta da roupa. Agora imagine por 9 meses, corpo no corpo, sangue no sangue. 9 meses. É lógico que a divindade de Cristo agraciou a Virgem Maria. E se não agraciou, Cristo é pouco divino. Tá? Mas vamos adiante. Tá. A quantos, porém, a receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os que creem em seu nome, que foram gerados não no sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade do homem, mas de Deus. É uma geração divina, certo? Nós somos filhos de Deus não por geração natural, mas por geração divina. Nossa geração natural são nossos pais. A gente não deixa de ser filho de nosso pai e da nossa mãe, mas nós somos adotados por Deus. Adotados por Deus. E a palavra se fez carne e veio morar entre nós. Essa tradução é muito bonita, tá? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, é o mais comum, né? Mas aqui está, e a palavra se fez carne e veio morar entre nós. A palavra se fazer carne é algo que a gente já entende, né? Eu acabei de falar também, né? Um pouco. Que é quando o verbo se encarna na Virgem Maria. Mas isso não significa somente que Cristo veio e se transformou em ser humano. Significa inúmeras coisas. Uma delas, São João ele está reescrevendo o Gênesis. São João ele está contando para a gente uma história mitológica. E por mitológica, por favor, não entenda que é algo falso. Se você não sabe do que eu estou falando, vá lá para a primeira aula do Depósito da Fé, Mitologia e Revelação. Tá? São João ele tá contando para a gente um relato mitológico. E quando ele diz que a palavra se faz carne, ele está querendo dizer que o mito, essas histórias mitológicas que permanecem num tempo diferente do tempo cronológico, esses mitos, não todos, mas esse mito específico, entra na história. Entra na história. E a partir de agora, os mitos, eles não estão somente na eviternidade, no Evo, onde eu relembro a história do rei Davi, eu estou evocando a história do rei Davi para o nosso tempo. Não. Agora, o mito ele entra na história de modo que nós temos uma ligação com Jesus Cristo
que está marcada pelo tempo. Estamos a 2025 anos depois da encarnação de Cristo. O mito ele entra na história, ele participa da história. Então, essa mescla de relatos mitológicos com relatos históricos, ela é a história de Cristo. Ela é a história de Cristo. E o Evangelho de João, ele, mais uma vez, não tem a preocupação de dar para a gente só o relato histórico. Quem viveu há 50 anos depois de Cristo, né, provavelmente já sabia muito ainda da história de Cristo. Ele está preocupado em contar para a gente essa parte mística mesmo, essa parte mitológica, que a gente não enxerga, que a gente precisa enxergar. Que o mito se faz história, que a palavra se faz carne, que Deus se faz homem, que o Verbo eterno do Pai, o poder criador de Deus, essa palavra falada, essa microfonia harmônica, tá? Que não é essa que incomoda o ouvido, mas essa microfonia, ela não está somente espalhada pelo ar, como sendo capturada por nossos ouvidos, mas ela se faz carne e vem morar conosco. Vem morar, vem caminhar conosco, vem tocar na gente, vem ser nosso amigo. Quando a palavra vem morar no meio de nós, São João ele está dizendo que a palavra, o Verbo, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele veio consertar aquilo que o Gênesis mostrou que o homem havia perdido. A amizade com Deus. O homem tinha uma amizade com Deus e foi perdida pelo pecado. Deus passeava na brisa da tarde com o homem. E isso se perdeu. Agora, Deus não vem simplesmente passear conosco e volta para casa. Ele veio morar com a gente. Ele veio restaurar essa amizade que foi perdida. Vamos adiante, né? Já tem meia hora de aula. E aí na frente, ele fala de João Batista, né? Esse que veio dar testemunho do Cristo. E é interessante que as falas de João Batista, elas vão se reduzindo, né? O pessoal pergunta, quem és tu? Ele diz, eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias. Quem tu és então? Tu és Elias? Ele diz, não sou. Tu és o profeta? Ele diz, não. Então, como um eco, né? Vai diminuindo. E aí, quem é você afinal? Eu sou a voz de que clama no deserto. Endireitai o caminho para o Senhor. Né? A voz que clama no deserto. Né? No deserto, aquele lugar aberto, provavelmente é uma voz que, né, faz eco. E clama no deserto, endireitai o caminho para o Senhor. Que deserto é esse que São João ele vem para anunciar essa luz do Cristo? É o deserto onde nós estamos peregrinando, aqui já é o Êxodo, certo? No Êxodo existe uma voz que clama, endireitai o caminho para o Senhor. Endireitai, vamos fazer um caminho reto, certo? Para o Senhor, porque o Senhor vem. O Senhor, essa coluna de nuvem de dia e essa coluna de fogo à noite, essa palavra e essa luz, ela veio morar conosco nas tendas do deserto. São João é esse mensageiro, certo? Mas vamos seguir. Aqui, o evangelista, né, que é diferente de João Batista, tá? Mas é interessante que ele faz uma referência, né, muito explícita a João. Ele é João e está falando da grandeza do outro João Batista. Isso é muito legal, porque ele tira o foco de si e, ao mesmo tempo, ele dá um destaque para o seu nome, certo? Isso é muito legal. Vamos lá. Aqui, no versículo 29, São João ele acrescenta uma expressão totalmente desnecessária para o contexto histórico do seu evangelho, e se a gente não entende o prólogo, a gente não vai entender essa expressão.
No dia seguinte, João viu Jesus vindo a ele e tal. Tá, no dia seguinte. Beleza, tudo bem, foi no dia seguinte. Mas o dia anterior era que dia? Que dia era esse que ele não falou? Né? Tá falando aqui de João, teve esse diálogo. Tá, era o dia, sei lá, o primeiro dia do mês de Nissan, sei lá, qualquer coisa que o valha. Não fala que dia que é, não fala nada e simplesmente no dia seguinte. Não havia uma necessidade extrema da gente, né, saber que era no dia seguinte que isso aconteceu. Não havia. Tudo bem que tem ali, né, o contexto daquele diálogo, no outro dia aconteceu isso. Mas São João ele conta uma semana de dias nesses 2 primeiros capítulos e simplesmente para de contar. Aí segue as narrativas e tal, de acordo com os tempos, né, necessários das histórias, dos acontecimentos. Mas ele conta uma semana aqui no começo. Se você se lembra que o Evangelho de João está sendo escrito na estrutura do Gênesis, essa primeira semana é a primeira semana do livro do Gênesis. Então, o que foi feito no primeiro dia? A luz. Deus disse, faça-se a luz. Ele está falando do verbo que se faz carne, certo? No dia seguinte, no segundo dia da criação, o que Deus faz? O firmamento para separar as águas que estão abaixo das águas que estão acima, certo? É o firmamento, é o céu. E o que acontece nesse segundo dia? É o dia em que São João vê Jesus, São João Batista, e diz, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. É este de quem eu disse, depois de mim vem um homem que está à minha frente, porque existia antes de mim. Isso é legal, né? Um parêntese aqui, né? Que Cristo existia antes de João Batista. Essa teoria, né? Eu já ouvi isso, não sei de onde que tiraram esse negócio, de que todas as almas já foram criadas por Deus, né? E que quando acontece ali a fecundação, Deus envia essa alma e a gente vai voltar para o céu, né? Isso para mim não funciona não. E o próprio São João está dizendo, né? O único que existia antes dele é Jesus Cristo, que Jesus Cristo já existia, né? No princípio estava com Deus, era Deus, estava lá no princípio com Deus, certo? Mas as almas, elas são criadas por Deus no momento da fecundação. Nós cremos nisso. E Deus cria a alma do nada dentro do ventre da mulher. Por isso que a mulher é sagrada para a igreja. E é sagrada de forma geral, né? Satanás, ele sabe o valor da mulher, né? Ele sabe que a mulher é sagrada. E tudo que é sagrado, né, o diabo ele quer ridicularizar, quer profanar, certo? Enfim, né? Outro momento a gente pode estar fazendo uma reflexão acerca disso. Mas só para vocês saberem, né, que existe essa sacralidade na coisa. Então as almas, elas não foram criadas, né, desde antes, todas elas, e vão sendo lançadas a esmo. Não, as almas são criadas do nada, no momento em que a vida se inicia. E aí João continua, lá na frente, né? Eu vi o Espírito como pomba descer do céu e permanecer sobre ele. Todos esses elementos aqui de João são elementos de divisão. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que separa joio de trigo, certo? Ele veio tirar o pecado do mundo, o firmamento que separa. Este é aquele de quem eu disse, depois de mim vem um homem que está à minha frente, porque existia antes de mim. É o homem que veio dividir a história. O homem que está à frente de João Batista. Eu vi o Espírito como pomba descer do céu e permanecer sobre ele. O Espírito que pairava sobre as águas. No Gênesis. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui, o Espírito em forma de pomba paira sobre Jesus Cristo. Toda uma referência, né, ao firmamento. No dia seguinte, versículo 35, João fala de novo, né, de Jesus. Os discípulos de João ouvem isso, vão atrás de Jesus. E aí Jesus olha para trás,
né, vê esse pessoal seguindo e fala: o que vocês procuram? E eles responderam: Rabi, onde moras? Já está conferindo a Cristo, né, uma autoridade de mestre, né, de Rabi. Né? Vou te seguir. Você é mestre, então eu já estou dizendo que eu quero aprender alguma coisa contigo. Viu? Onde moras? E aí Jesus diz: vinde e vereis. Aí eles foram. Depois outros discípulos aparecem, começam a seguir, né? André, irmão de Simão Pedro, né? Fala para Pedro e Pedro vai até Jesus. Quando Jesus encontra Pedro, ele diz assim: tu és Simão, filho de João. Tu te chamarás Cefas. E quer dizer Pedro. E Cefas quer dizer o quê? Pedra. O que foi feito no terceiro dia da criação? Surge o elemento árido. Deus criou a terra, né, fez com que as águas se juntassem e surgisse a terra. E da terra brotou plantas. Está aqui uma referência. Rabi, onde moras? É claro que ele mora no chão, né, está na terra. E Pedro, a pedra, já está aqui presente. Versículo 43. No dia seguinte, no quarto dia, né, tem o episódio de Natanael e Filipe, que Natanael está debaixo de uma árvore. De qual árvore? Enfim, está debaixo de uma árvore. E aí Filipe fala para ele, né? Encontramos Jesus, o filho de José de Nazaré, aquele sobre quem escreveram Moisés na lei e os profetas. Então, é o Messias, é o Cristo. E aí Natanael, de Nazaré pode sair algo de bom? Mas aí vai, quando ele vai, Jesus fala, né? Eu vi você debaixo lá, né, debaixo da figueira, né? Debaixo de uma figueira. As árvores, elas vão aparecer novamente, eu vou tocar nesse simbolismo de novo, tá? Lá na frente eu explico melhor. Então, Natanael, ele se converte, né? Ele diz: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E aí Jesus olha para ele e diz assim: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus é a escada de Jacó. Ele é essa escada. Mas o que foi feito no quarto dia? Os luzeiros, para marcar os tempos. Sol, lua e estrelas. Aqui Cristo está fazendo uma referência ao céu. Os luzeiros agora são ele e os anjos. E de certo modo também os apóstolos serão esses luzeiros. E os luzeiros foram feitos para marcar os tempos. Quem marca os tempos agora é Jesus Cristo. É a escada de Jacó, onde os anjos sobem e descem. Ele é essa escada por onde subiremos e por onde os anjos passam para nos trazer as bênçãos e conduzir as nossas orações. É Ele quem marca os tempos. Não somente marcar os tempos cronológicos, porque Cristo marca, né, sendo o Rei do Universo, Ele que conduz tudo isso. Mas todos os tempos, o tempo mitológico, a eviternidade, que se encarna no tempo histórico, no tempo cronológico, e a eternidade das realidades últimas, né? Do céu, do inferno. Do purgatório, mas o purgatório não é eterno, tá? Mas também, né? Deus conduz os tempos, Ele que marca os tempos. E aí inicia o capítulo 2. No terceiro dia, né, 3 dias depois, então ele já pulou aí o quinto e o sexto dia, né? Estava no quarto, pulou para o quinto, pulou para o sexto, pulou para o sétimo. No terceiro dia, o último dia da criação, o que aconteceu no último dia? Deus já tinha feito todos os animais, já tinha feito o ser humano, né? Adão e Eva, homem e mulher os criou, e estava descansando de sua obra. O descanso de Deus, né? O descanso sabático, né? O Shabá, está aqui presente nesse terceiro dia, quando houve um casamento em Caná da Galileia. Deus estava curtindo uma festa. Estava descansando de sua obra. Vendo que tudo era muito bom. É uma festa de casamento. E por que uma festa de casamento? Isso aqui é curiosíssimo e faz uma referência ao vídeo que eu fiz essa semana sobre Maria como imagem do mundo visível.
certo? É uma passagem famosa, vocês já conhecem, eu não vou ler o texto, tá? Mas a mãe de Jesus, né, estava também presente nesse casamento. E interessante que São João, ele faz questão de fazer referência a Maria como mulher. Ele fala, né, nos seus escritos como mulher. Está aqui, vai aparecer lá na frente também. E aí, acabou o vinho da festa. É lógico que essa festa de casamento não é de Jesus. Eles foram convidados. Jesus estava na festa, Maria também, certo? E aí, acabou o vinho da festa. Jesus disse, mulher, o que há entre mim e ti? A minha hora ainda não chegou. Vocês já ouviram também a explicação de que o que há entre mim e ti nesse momento não foi uma arrogância de Jesus, mas para dizer que a sua hora não tinha chegado. A hora de Jesus, né, existem duas horas de Jesus. A hora de fazer milagres, porque ao fazer milagres o povo ia reconhecer que ele era o Messias prometido, certo? E a hora extrema de entregar a sua vida. Né, como ele vai dizer na oração sacerdotal lá na frente, Pai, é chegada a minha hora. Mas o que ele faz? Ele cruza os braços e continua curtindo a festa? Não. Maria se vira para os serventes e diz, fazei tudo o que ele vos disser. E aí Jesus começa a fazer o milagre. Não é? Quer dizer, ele questionou, mas não deixou de obedecer. Porque é filho. Né? Foi um pedido que Maria fez e Jesus e Maria sendo a consumação do que foi profetizado e escrito no Antigo Testamento. A gente viu lá na aula sobre Salomão, quando sua mãe se senta no trono, a mãe faz um pedido a ele, ele diz, pede minha mãe, pois nada te recusarei. Cristo é a consumação disso, que ele está sentado no trono de seu pai Davi, como foi dito pelo anjo no Evangelho de São Lucas. Né? Então, aquilo que Maria pede, Jesus, poxa, não é chegada a minha hora, mas vou ter que fazer. E ele vai lá e atende, certo? Mas vamos lá. Enche 6 talhas de pedra, que cabem ali entre 60, 80, 100 litros, mais ou menos, que eram para as purificações dos judeus. Eram para os ritos de purificação, né? Tinham vários ritos de purificação, até para lavar as mãos para poder comer, que os judeus tinham, certo? Mas aí, essas águas foram colocadas ali, se transformaram num vinho melhor, porque o mestre Sala prova e fala, né, que é o vinho melhor. Beleza, essa é a história. Vamos resumir. Vamos agora, deixa eu dar significado para vocês. Já começa com uma festa de casamento no 7º dia, referente ao descanso de Deus, certo? E Jesus e Maria estão lá. Maria é chamada de mulher por Jesus. Aqui existe uma referência de uma ligação entre Jesus e Maria que a gente precisa de muita atenção para perceber. É lógico e óbvio que entre Jesus e Maria existe um relacionamento de mãe e filho. Mãe e filho. Somente. Pelo amor de Deus. Nada além disso. Mas a união entre Cristo e Maria é a referência, na verdade, é a consumação, a plenitude, a manifestação do mais alto grau de união, tal como havia entre Adão e Eva. Havia uma união entre Adão e Eva no Gênesis. E essa união, onde um era osso dos ossos do outro, carne da carne do outro, fez com que o pecado dos dois maculasse toda a humanidade. Aqui, o novo homem e a nova mulher podem dizer que um é osso dos ossos do outro e carne da carne do outro, sim, mas porque foi gerado no ventre. Do mesmo modo em que Eva foi tirada do lado de Adão, Cristo foi tirado do ventre de Maria. Maria é esta mulher em plenitude, que manifesta aquilo que Eva era no princípio. Cristo e Maria, eles são os novos Adão e Eva, que vão redimir a humanidade. Claro que não na mesma proporção, certo? É Cristo que é o Redentor, a gente sabe disso.
mas ela é a mulher que contribui. A mulher que está unida ao seu filho, ao homem Jesus, ao filho do homem, certo? E por isso festa de casamento, manifestação dessa união, tá? E se fosse a festa de casamento de Adão e Eva, já não tem vinho. Acabou o vinho. Na festa de casamento de Adão e Eva, do 7º dia da criação, agora, com a presença de Jesus e Maria, a gente percebe que eles não têm vinho. E por que não tem vinho? A mulher percebe que o vinho acabou. Porque a primeira mulher foi aquela que comeu do fruto. A primeira mulher foi a que pecou. A primeira mulher foi a que consentiu, que ouviu a voz da serpente tentadora. Essa nova mulher é ela quem percebe o defeito, é ela que percebe o problema. Qual é o problema? Não tem mais vinho, acabou o vinho. Acabou a alegria. Acabou a espiritualidade, a transcendência. Isso se perdeu. Por mais que os judeus se purifiquem, façam seus ritos de purificação, não funciona, não atinge o objetivo, porque não há transcendência, não há ponto de ligação entre o humano e o divino, não há vinho. Certo? E aí, enchem-se 6 talhas. As 6 talhas da purificação. Com água. Com água. E esta água é transformada em vinho. Cristo está manifestando a sua glória? Sim. É dito isso, né? Manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Porque quando o Messias viesse, diz os profetas, haverá abundância de pão e de vinho. Uma referência direta. Cristo fazendo esse milagre já mostra, né, os serventes, poxa, né, se eles se lembrarem da profecia de que quando o Messias viesse haveria abundância de vinho, eles já iam saber que esse era o Messias. E era isso que Jesus não estava querendo que acontecesse muito, né? Minha hora não chegou, certo? Mas qual é o sentido simbólico da coisa? A água, que é um instrumento de purificação, é transformado agora em vinho, no elemento de transcendência, que revela o interior dos seres humanos, que é o sinal de transcendência, certo? De ligação entre humano e divino. Esse é o vinho. E Cristo dá o vinho bom, o melhor vinho de todos. Mas ainda não é o cálice da vida eterna. Haverá uma outra transformação no tempo, que é a transformação de vinho em sangue. Agora é de água em vinho. Ele está restaurando a humanidade. Ele está começando a restaurar a humanidade. Mas esta restauração não vai devolver para a gente aquilo que a gente tinha. Vai dar algo mais. Cristo vai dizer, na última ceia, não bebereis mais do fruto da videira. Por quê? Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue. O vinho agora não consegue desobedecer Cristo e permanecer vinho. É sangue. É o sangue de Cristo. A transformação da água em vinho é um sinal de que Cristo está restaurando a humanidade. A transformação do vinho em sangue é o sinal de que Cristo está divinizando a humanidade e vai nos dar muito mais do que aquilo que a gente perdeu. E aqui eram 6. Está imperfeito. É necessário o 7º. E esse 7º é o cálice da última ceia. Depois disso, a partir do versículo 12, Jesus desce, né, para Cafarnaum e vai para a festa da Páscoa, certo? Chegando no templo, ele vê os vendedores de pombas, de animais, os cambistas na porta do templo e, um episódio famoso, pega um chicote, faz um chicote de corda, derruba tudo, dá chicotada no povo, manda todo mundo embora, para que a casa do pai dele não seja casa de comércio. Tudo bem, a gente já entende essa parte aí do comércio. Mas o que na verdade Jesus está fazendo? O que esses vendedores estavam fazendo na verdade? Os vendedores estavam lá vendendo animais para os judeus comprarem e levarem para a festa da Páscoa. Porque os judeus tinham que levar, né, as famílias tinham que levar animais para o sacrifício. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam facilitando a coisa.
Tem gente que mora muito longe, não consegue trazer um animal grande, né, de casa nessa viagem longa e tal. É que você compra, não precisa, né? Você tem seu dinheirinho lá, você troca por dinheiro corrente daqui, né? Tem um cambista, e aí você pode comprar o animal aqui na porta do templo e você já leva para dentro do templo já para ofertar o sacrifício. Eles eram facilitadores do sacrifício. Quando Cristo se revolta contra eles, ele não está se revoltando contra o capitalismo, né? Tudo bem que a casa do pai dele não pode ser casa de comércio, de fato, né? Não pode ser casa de comércio. Mas, sobretudo, ele está indo contra os facilitadores do sacrifício, os facilitadores da religião, porque havia uma lei no Antigo Testamento e Cristo não veio jogar essa lei fora. Jesus Cristo veio levar essa lei à perfeição. Por isso que ele não quer que os facilitadores, de fato, facilitem o sacrifício. O sacrifício ele tem que ser feito de forma dolorosa, de forma penosa, porque é um sacrifício que a pessoa está fazendo, né? Se não há sacrifício nenhum, a pessoa tem o dinheirinho, vai lá, compra o animal, que sacrifício que ela está ofertando, não é? Ela tem que cuidar daquele animal, levar aquele animal. Tem todo um processo, tem toda uma ritualística que precisa ser cumprida. E Jesus Cristo ele não vai contra a ritualística. Ele vai contra, lá na frente, né, os fariseus hipócritas que cumprem a lei, que cumprem a ritualística de forma externa somente. Mas cumprir de forma externa, aqui também cumpre, né? Cumprir de forma externa está levando o animal para o sacrifício. Mas a ritualística ela deve ser vivida interiormente. Então, por isso que é preciso que a pessoa cuide do animal, leve o animal, tenha todo esse trabalho, todo esse processo, porque a ritualística ela é vivida, né, de dentro para fora. Não basta a gente ser religioso na igreja. Se tem uma coisa que me incomoda, né, um desabafo aqui, se tem uma coisa que me incomoda é as pessoas que chamam os outros de irmão só na igreja. Ô irmão, não sei o que, não sei o que. Isso me incomoda porque, do lado de fora, a pessoa não chama as outras pessoas de irmão. Né? Tem gente que chama, não tô aqui julgando todo mundo. Pelo amor de Deus, gente, não estou falando isso. Né? Tô falando que me incomoda quando uma pessoa chama o outro de irmão só na igreja. E do lado de fora não trata assim as pessoas. Certo? Quem trata assim todo mundo, ótimo. Não é só um desabafo que eu estou fazendo aqui. Por que eu estou falando desse jeito? Né? Porque a pessoa está vivendo a religião só dentro da igreja. E não é assim. Ou você bem chama todo mundo de irmão, ou você não chama ninguém de irmão, ninguém é obrigado a chamar, não é? Todo mundo de irmão, ou não é obrigado, né? Ou chama ou não chama, faz o que quiser. Mas eu estou dizendo que quando a pessoa vive isso só dentro da igreja, ela não está carregando a ritualística para o seu cotidiano. E aqui eu não estou criticando fulano, ciclano, não estou. Estou chamando a atenção, estou fazendo um desabafo e chamando a atenção que todos nós, precisamos fazer um esforço para viver a ritualística dentro e fora da igreja. Porque o sacrifício ele não começava da porta do templo para dentro. Começava desde casa, quando você cuidava de um animal que precisava ser levado. Certo? Então, não estou aqui dizendo que eu sou melhor do que ninguém, porque eu também preciso aprender a viver essa ritualística. Eu preciso ser coerente com aquilo que eu acredito no meu cotidiano. E eu cometo inúmeras falhas desse tipo. Certo? Cometo inúmeras falhas desse tipo. E, claro, cada um precisa olhar para si e reconhecer. Né? Foi só um desabafo, né? Porque é o que eu vejo, mas é claro que existem muitas coisas em mim que, certamente, quem convive comigo mais de perto, não vocês, né? Vocês só veem isso daqui, né? Mas quem convive comigo mais de perto, certamente já viu alguma coisa e fala, esse Kleber aí, sei não. Né? E realmente, né, são os defeitos que eu preciso aprender a me corrigir. Enfim, então é contra isso que Jesus está chicoteando, né? Está revoltado. E aí, os judeus questionam, né? Que sinais mostras para agires assim? E aí Jesus diz uma frase, né? Muito legal. Destruí este santuário e eu o levantarei em 3 dias. E os judeus então disseram, a construção deste santuário durou 46 anos e tu o levantarás em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário que é o seu corpo. A gente já entendeu, né? Também essa frase que Jesus está falando que em 3 dias ele vai reerguer o templo que é o seu corpo, que é 3 dias depois da sua ressurreição, né?
a sua ressurreição depois da sua morte. Mas o que tudo isso está acontecendo aqui significa? Esse santuário, esse templo de Jerusalém, não é o templo de Salomão que a gente viu lá no Antigo Testamento. É o templo que foi reconstruído, porque o templo de Salomão havia sido destruído, certo? Numa das perseguições que os judeus sofreram. E aí, depois do Édito, o templo foi reconstruído. E o primeiro tinha durado 7 anos, a construção, né? Esse segundo templo demorou 46 anos para ser construído. E aí, eles questionam, né? Poxa, 46 anos demoraram para construir esse templo e você quer reconstruir um terceiro templo em 3 dias? E aí Jesus estava falando do templo que é o seu corpo, da igreja, certo? Quantos livros nós católicos temos, no Antigo Testamento? Vocês se recordam? 46. Tá. Né? Você vai dizer, Cleber, pelo amor de Deus, São João não sabia disso. Né? E a Septuaginta, ela tinha esses 46 livros, mas, se não me engano, tinha mais, né? Mais que a Bíblia que serviu de base para o Antigo Testamento católico. Mas a gente tirou também, se não me engano, né? O livro dos Macabeus, nós temos 2 e eram 4. Aí eu não sei agora se tinha os 4 na Septuaginta ou se só tinha 2, não sei, né? Faltou uma referência aqui agora. Mas em todos os casos, tudo bem, não foi a intenção explícita de São João fazer essa referência, porque ele não tinha essa referência em mãos. Mas nós podemos olhar para essa referência, né? Porque o templo, ele é o sinal do que havia de religiosidade do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento tem ali seus 46 livros, tal como os 46 anos que duraram para ser levantado, né, o templo. E aí Jesus está dizendo que ele vai reerguer esse santuário em 3 dias. Não são 3 novos livros, né? São 3 dias, porque o mito, a narrativa, se faz carne, se faz história. E os 46 livros do Antigo Testamento são reconstruídos em 3 dias. No terceiro dia em que Cristo ressuscita. É bonito, né? Faz sentido? Faz. Então pronto, significa isso também, tá? Não só o fato de Cristo reconstruir o templo de pedra no seu corpo. E é por isso que as igrejas, as antigas, né? Porque tem igrejas hoje que, né? Vamos conversar uma coisa aqui. Os templos antigos, eles eram construídos de modo que se parecesse com o corpo de Cristo, seguisse uma estrutura de cruz, um formato de cruz, né? O sacrário era colocado ali no centro, simbolizando o coração, mas não perfeitamente no centro, porque o coração não está perfeitamente no centro do nosso corpo, né? Tem toda uma estrutura simbólica dos templos, fazendo uma referência ao corpo de Cristo, porque o templo hoje é o corpo de Cristo. Então a gente vai abolir os templos de pedra? Não, mas nós vamos compreender que os templos de pedra, eles são sinais de um templo superior, que é o corpo de Cristo, do qual todos os batizados fazem parte. Certo? E para finalizar nossa aula, que já passou de 1 hora, os versículos finais do capítulo 2 são muito fortes mesmo. Vou ler para vocês. Estando Jesus em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos creram no seu nome ao ver os sinais que realizava. Jesus, no entanto, não lhes dava crédito, porque conhecia a todos. E não precisava de que lhe dessem testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia dentro do homem. Jesus não precisa de fofoca. Não precisava que ninguém falasse de seu fulano, de seu cicrano para ele, porque ele sabia muito bem o que havia dentro do homem. Jesus Cristo conhece o nosso coração. E isso causa, né, um certo espanto, um certo tremor na gente, né, quando a gente pensa nos nossos pecados, nos nossos defeitos. Estou falando de mim. Realmente causa assim, um frio na barriga, fala, meu Deus, o Senhor conhece isso, o Senhor sabe melhor do que eu.
Mas ao mesmo tempo, não deve ser para a gente um sinal de medo, mas de alegria. Porque se Ele conhece o nosso interior, Ele pode agir com misericórdia. E Ele é bom, né? Ele é bom, Jesus é bom. Se Ele é bom, Ele conhecendo o que há no nosso interior, se a gente não esconde isso dele, porque Ele já sabe, né? Se a gente não esconde esses defeitos, esses problemas, esses erros, esses pecados, Ele age com misericórdia. Porque a misericórdia, ela precisa de uma miséria, né? Cristo já conhece. Se a gente não esconde, pronto. Ele vem. Então não é pra gente ficar amedrontado porque, poxa, Ele sabe todos os meus defeitos. Mas não. É ficar alegre e feliz. Porque se Ele sabe todos os meus defeitos, Ele não me julga. Ele quer me consertar. Ele quer me consertar. Certo? Ele não me condena. Ele vai me condenar se eu permanecer escondendo essas coisas dele. Quer dizer, continuar cometendo esses pecados sem querer mudar. Né? Ele sabe, não adianta esconder, não adianta fingir. Né? A gente precisa lutar, né? Senhor, eu não consigo lutar, não consigo. O Senhor está vendo, né? O Senhor está vendo esse problema, o Senhor vê esse defeito aqui. O trem é difícil, me ajuda, me ajuda. Aí ele vem. Tá? Enfim. Não era só isso que eu tinha para falar para vocês, mas era o que dava, né, para fazer numa aula. Eu imaginei que ia chegar realmente em 1 hora. Tentei ainda não fazer isso, mas não teve jeito. E espero que as próximas aulas não sejam tão longas assim, certo? Apesar de eu cobrir mais capítulos, porque nós teremos ainda, se Deus quiser, mais 4 aulas ou 3, eu vou olhar na programação que eu fiz aqui, né? Vou mandar lá no grupo de WhatsApp, certo? A divisão dos capítulos certinho, mas eu acho que é isso mesmo. São entre 3 ou 4 aulas que nós vamos ter ainda do Evangelho de João, tá bom? Agradeço por você ter assistido essa aula até aqui. Não deixe de cumprir a liturgia do YouTube, curta esse vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, entre no grupo de WhatsApp, o link está na descrição do vídeo, certo? É de graça, tá bom? E é isso. Vamos adiante com o Evangelho de João, com todos os escritos de São João, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.